Olá! Daremos início agora na nossa terceira aula do módulo 6. Módulo 6, onde estamos estudando vitimologia. Nesse terceiro encontro falaremos sobre o iter vitimei. O que é iter vitimei? Vejamos. Iter vitimei pode ser definido como conjuntos de etapas que se operam cronologicamente no desenvolvimento da vitimização. Então vamos lá. Lá no direito penal nós temos o fenômeno do iter criminis. Iter em latim significa caminho, não é mesmo? Então o iter criminis é o caminho, a trajetória percorrida pelo criminoso até alcançar o seu intento. Qual que é o intento do criminoso? Consumar o crime. Aqui a gente está falando de iter vitimei, ou seja, o caminho percorrido pela vítima para se proteger, para evitar que o crime aconteça. Então, num fluxo, nós temos o criminoso querendo concretizar e no outro fluxo, nós temos a vítima querendo se proteger. Iter criminis e o iter vitimei. Vamos às fases do iter vitimei. Olha lá, o iter vitimei, ele é composto por 5 fases, diferente do direito penal, lá do iter criminis, que são 4 fases. Aqui nós temos 5 fases. São elas: intuição, atos preparatórios ou conatos remotos, início da execução, conatos próximos, execução propriamente dita e consumação. Vamos lá. A fase de intuição do iter vitimei é a fase interna. Anota aí no seu caderno. Fase interna, ou seja, não extrapola a esfera de pensamento. Na intuição, a vítima, lendo um jornal, assistindo um noticiário ou conversando com alguém, ela percebe, ela intui que ela pode ser vitimizada por um crime. Ela fala, poxa vida, isso poderia acontecer comigo, com a minha família, olha só, preciso pensar o que eu vou fazer. E ela cria a hipótese de que ela pode ser vitimizada. E com isso ela planeja um mecanismo de defesa, tá certo? Na segunda fase, atos preparatórios, conatos remotos também, né, conhecido, a vítima vai se preparar para se defender. Então ela começa a praticar atos em sua defesa. Por exemplo, quero me proteger enquanto estiver no trânsito, vou blindar meu carro. Quanto custa a blindagem? Qual é a relação com o consumo de combustível? É muito, é pouco? É eficaz? Que nível de blindagem eu vou ter que colocar? Ou é um empresário que quer ter seguranças particulares. Quanto custa, quem faz, quem é bom nesse ramo? Casa, cerca elétrica, circuito de câmeras. Quem faz, quanto custa, é legal, não é? Ou seja, atos preparatórios. A começa a buscar o sistema de proteção. Na terceira fase, chamada de início da execução, ou conatos próximos, a vítima adquire o mecanismo de proteção. Então, se era a blindagem do carro, ela contrata o serviço. Se era a cerca elétrica na casa, ela instala. E se era o serviço de seguranças particulares, ela contrata também. Ou seja, no início da execução, a vítima está protegida. Na quarta fase, nós temos a execução propriamente dita. E nesse momento de execução, o bem que está sendo protegido é colocado à prova. O mecanismo de proteção é testado. Então, na fase de execução, a gente tem o ataque ao bem protegido pela vítima. Então, se é a sua própria vida, é o momento em que ela sofre um atentado, é o momento que ela sofre a abordagem por criminosos. Se ela tem segurança particular, eles vão ter que ser acionados nesse momento, eles vão ter que protegê-la. Se é um mecanismo de proteção por meio de blindagem, é o momento em que ela vai se sentir segura para empreender fuga e os bandidos vão lá atirar, coisa e tal, e ela vai conseguir fugir. Se é um ingresso no domicílio, é o momento em que o indivíduo escala ali a casa da vítima, toma um choque na cerca, e aí cai, dá tempo de chamar a polícia. Ou seja, no início da execução, a vítima contratou, adquiriu a proteção. E na execução, o meio de proteção é acionado, é testado.
tá? Por fim, nós temos a fase de consumação do iter vitimae. A consumação do iter vitimae acontece com o crime tentado. Grifem isso 1000 vezes no caderno de várias cores, tá? Crime tentado na consumação, ou seja, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Circunstâncias alheias que podem ser definidas como mecanismos de proteção da vítima. Então, lá no iter criminis, o criminoso passa por um processo para chegar na consumação e atingir o seu resultado, que pode ser formal ou material. Aqui, a vítima passa por um caminho para chegar na consumação e, gloriosamente, ter a tentativa do crime. Sinal que ela se defendeu de forma adequada. Sinal que o mecanismo de proteção foi eficaz, tá certo? Iter vitimae. Para a gente elucidar o que estamos falando, olha ali no nosso slide. Intuição seguida de atos preparatórios, início da execução, execução, consumação, crime tentado. Pensou, orçou, adquiriu, foi acionado e efetivado. Valeu, passou lá no teste do Inmetro, o mecanismo percorrido e conseguido pela vítima. Certinho, pessoal? Ficamos aqui com essa terceira aula. Até a próxima. Tchau.